Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos para mais uma grande aula aí do nosso mini curso do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul, consagrado na Lei Complementar 10.098 de 94. Então esse aqui é o nosso curso, na verdade não é uma aula, né? É um mini curso sobre o Estatuto, porque nós estamos aí batendo artigo por artigo desta lei. É claro, tem alguns artigos aí de menor relevância que nós vamos reduzir os nossos comentários, mas você pode ter certeza, o principal está aqui. Então vem comigo, o último título aí importante que nós temos no Estatuto é o título 5º, né? O que diz o título 5º? O título 5º vai falar do processo administrativo disciplinar. Tá? Nós vimos no capítulo anterior do regime disciplinar. O que diz o regime disciplinar? O regime disciplinar ele vai definir quais são os deveres funcionais que o servidor deverá adotar no exercício da sua função e também as suas proibições, aquilo que não pode fazer. Tá? Então, esses dois pontos nós vimos. E com base nisso, né, caso ele venha descumprir um dever ou veio praticar alguma proibição prevista no Estatuto, você vai ser aplicado o quê? Você vai ocorrer o quê? Uma infração administrativa. Da infração administrativa, claro, você vai ter sua correspondente penalidade, punição, as penas que nós já vimos, né? Repreensão, suspensão, demissão, tá? Cassação, a gente viu aí, destituição, vimos uma a uma no capítulo anterior. Agora, este capítulo, né, que vão ser do artigo 198 ao 254, né, nós vamos falar do quê? Do procedimento. Professor, como assim do procedimento? Ah, professor, o cara lá, por exemplo, lá está sendo acusado de corrupção. Né? Claro, uma proibição aí que seja o que? A penalidade de demissão, a bem do serviço público. Né? E aí, professor? Aí é o seguinte, né? Para aplicar essa pena, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter um processo legal. Nós temos que ter o direito ao contraditório, à ampla defesa. Então, por isso, sabiamente, em todos os estatutos do Brasil afora, aí, de todos os entes da federação, da União, dos municípios, nós temos um capítulo do processo administrativo disciplinar. E nós vamos ver aqui tudo que diz respeito em relação a isso. Nesse capítulo, né, nesse capítulo aqui, eu tenho que ampliar um pouquinho a nossa explicação e nós temos que falar de algumas súmulas e alguns dispositivos na Constituição Federal. Por exemplo, então aqui é o processo administrativo disciplinar. Nesse processo administrativo disciplinar, visa apurar as responsabilidades, a responsabilidade, né? A responsabilidade o quê? Administrativa, ok. Administrativa. O que mais, professor? Nós temos que ir lá na Constituição Federal, no artigo 5º, basicamente em 2 incisos, para a gente ampliar um pouquinho, para subsidiar aí o processo administrativo complementar. Por exemplo, Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso aí 54. Ninguém será privado de liberdade de seus bens sem o devido processo legal. Então, fazendo uma analogia, então, para você receber uma penalidade na administração pública, você obrigatoriamente terá que estar sendo submetido ao processo legal. E no caso aqui administrativo, vai ser o processo administrativo disciplinar, ou sindicância, ou PAD. Né? Outro dispositivo muito importante está aqui, né? É o inciso aqui, 78 da Constituição Federal, do artigo 5º, né? Diz o seguinte: a todos, no âmbito judicial e administrativo, né? Quando falou aqui, judicial ou administrativo, nós estamos falando aqui exatamente o quê? No processo administrativo disciplinar. São assegurados razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Né? Professor, por que você está trazendo esses dispositivos? Né? Porque esse curso nosso aqui é um curso realmente para que você fique competitivo. Tá? Então, a banca examinadora pode muito bem cobrar esses dispositivos constitucionais que tem tudo a ver com esse capítulo que é do processo administrativo disciplinar. Bacana? Então, o inciso 54 e o inciso 78, muito importante. Professor, tem mais? Tem mais, né?
antes de nós adentrarmos nos artigos aí 198 até o 254, nós temos que ver 4 súmulas, né? 2 simulantes e 2 do STJ, né? Primeiro, olha só, o que diz a súmula vinculante número 5? A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, né? Então vamos lá, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Professor, o que significa isso? Eu vou contar para você uma historinha, né? Essa súmula, claro, a súmula vinculante, foi uma das primeiras súmulas vinculantes, você já deve saber na altura do campeonato, que somente o Supremo Tribunal Federal pode aí, editar súmulas vinculantes, né? O que acontece, né? Tava tendo muitas consultas, muitas lides junto ao Poder Judiciário, no que sentido? Do processo administrativo disciplinar. O cara falava o seguinte, olha, tá? O meu processo administrativo disciplinar vai ter que ser anulado. Vai ter que ser anulado por quê? Porque eu não tive um advogado. O que representa o advogado no processo? O advogado vai ser aquele contratado para patrocinar a sua defesa. E esse advogado que vai ser contratado para patrocinar a sua defesa, ele vai exercer um tipo de defesa que a gente chama de defesa técnica. Então, defesa técnica é aquela que vai ser o quê? Vai ser aquela que vai ser realizada por um especialista, no caso aqui, um advogado, né? Então, o cara falava o seguinte, eu não tive uma defesa técnica, ou seja, por um advogado, e eu quero o quê? O cancelamento, a anulação do meu processo administrativo disciplinar. Tá, isso aí ocorreu no Brasil todo, né? Aí, claro, a situação chegou lá no Supremo Tribunal Federal. Se lembra que eu falei que as pessoas são aí, elas estão nesse processo, a gente vai ver mais para frente, né? Nós temos na Constituição, nós temos outros artigos da própria Lei 10.098, fala assim, é assegurado a ampla defesa, tá? E o direito ao contraditório, tá? Então o que acontece aqui? Aí chegou lá e falou, eu quero cancelar o meu processo, a minha demissão, quero a reforma da decisão porque eu não tive um advogado. O Supremo falou, parou, negativo. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar, no PAD, não ofende a Constituição. Aqui diz. Agora é o seguinte, vem comigo, né? Você não teve nenhum tipo de defesa. Você não foi oportunizado a defesa técnica por advogado e você não teve nenhum outro tipo de defesa, um servidor dativo para fazer sua defesa, por exemplo, né? Você não teve nenhum tipo de defesa. Aí, neste caso, tá? Neste caso, onde você não foi facultado não foi oportunizado o exercício do seu direito de ter a sua defesa no processo administrativo disciplinar, neste caso, aí sim, tá? Isso sim, tá? Ofende a Constituição, é claro, vai ter que montar uma tese para recorrer ao judiciário. Bacana? Então, aqui é o seguinte, aqui, não ofende a Constituição, é só por falta de defesa técnica por advogado. Agora, a falta de defesa no processo administrativo, esse sim ofende. Bacana? Então, aqui você tem que saber os efeitos dessa súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 5. Aqui diz respeito tão somente à defesa técnica por advogado. Agora, claro, você tem que ter outras defesas também. Bacana? Isso aqui é a súmula vinculante número 5, né? Vamos lá, a súmula vinculante número 21, tá? Essa súmula vinculante número 21, eu estou apresentando para vocês aí de forma atrasada, né? Eu deveria passar no item nas aulas anteriores, quando nós falamos do quê? Do recurso, do pedido de reconsideração e da revisão, né? Revisão, claro, a gente vai falar ainda hoje, né? Mas principalmente lá no pedido de reconsideração e recurso, tinha que cair a súmula 21, vinculante 21. Professor, fala a ideia aí. Cara, você vai recorrer a um processo administrativo disciplinar. Aí o órgão está exigindo o pagamento de uma taxa, tá? Para você pagar. E aí, pode? Não pode. A súmula vinculante 21, editada pelo Supremo Tribunal Federal, ela é clara, é inconstitucional, ou seja, não pode. A exigência
de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Então, não pode estar cobrando aí, né, tá certo, exigência de depósito, tá, taxas, arrolamento de bens prévios para você recorrer ao seu direito de recurso, duplo grau de jurisdição administrativa. Bacana? Então, súmula vinculante número 5, súmula vinculante número 21. Tem que saber? Tem que saber, né? Tudo bem. E agora, professor? Agora a gente vai mais uma súmula aqui, a súmula 591 do STJ, né? Professor, é permitida, é aceita, é permitido no processo administrativo disciplinar, tá? Prova emprestada, né? E aí, pode ou não pode prova emprestada? Professor, eu vim do ensino médio, professor, ainda não estou no curso de Direito. Tudo bem, o que é prova emprestada, né? Prova, é claro, é algo que você quer comprovar, alguma tese, algum caso, bacana, isso você sabe. Emprestada, que não foi você que produziu essa prova, você está emprestando de outros, né? Então, o que acontece? O cara, é servidor público, né? Está respondendo um processo, tá? Está respondendo um processo, né? Aliás, ele foi ser testemunha de um colega no processo lá no combate do crime organizado. E lá no testemunho dele, tá certo? Ele venha falar algo que venha prejudicar ou venha prejudicar a si mesmo, ou venha prejudicar outros, ou venha beneficiar, amenizar a situação de outros, né? Aí o seguinte, eu posso utilizar aquele testemunho dele de um outro processo aqui, no PAD, por exemplo, e isso é chamado prova emprestada. Sobre essa situação, nós temos aí a súmula do STJ, Superior Tribunal de Justiça, 591, tá? É permitida a prova emprestada. Então, é possível sim, tá? Isso pode cair na prova, com certeza, é possível, então, prova emprestada no PAD, no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa, né? Então, no PAD é permitido prova emprestada, desde que devidamente autorizado pelo juízo competente, ou seja, se é uma prova que faz parte de um processo, o juiz competente responsável por aquele processo, ele vai ter que o quê? Autorizar essa prova para compor outro, né? E respeitados o direito ao contraditório e a ampla defesa. Bacana. Última súmula que nós iremos ver agora, né, que é a súmula 592, é o excesso de prazo. Tá? Isso aqui, na verdade, não deveria estar aqui, deveria ficar lá mais para frente, né, por um excesso de prazo. Né? Por exemplo, vamos supor que a autoridade competente, né, chegou o relatório final da comissão processante, né, do PAD, para ele decidir, o relatório conclusivo, né? E ele tem 30 dias para tomar a decisão. Tá? Ele tem 30 dias para tomar a decisão. A gente vai ver lá para frente. Tá? Vou antecipar, mas depois eu vou voltar aqui, vou falar da súmula 592, mas é bom para você já fixar. Então, o cara tem 30 dias. Ok. Até o 30º dia, bacana. Tá? Só que passou 30, passou 60, passou 90. E o cara não canetou. Aí eu pergunto, cara, passou o prazo previsto, que é de 30 dias, vai arquivar o processo? O que vai acontecer? Aí é que diz o que vai acontecer na súmula 592. O excesso de prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Então, neste caso, eu não enxergo nenhum tipo de prejuízo à defesa, tá? E está demorando a tomar decisão, então ele não gera aí nenhum tipo de nulidade aí, porque o cara não decidiu no prazo que deveria. Isso aqui é um demônio, eu acho, não gosto desse negócio. Isso aqui é um tipo de prazo, tá? É um tipo de prazo chamado prazo impróprio, né? Aí, é um prazo impróprio. Existe um prazo, né? Mas não existe aí punabilidade, né? Típico, né, da magistratura, exercício da magistratura, né? Então, excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Aí eu dei um exemplo para vocês, né? Então, tá. Professor, tem mais uma súmula? Tem a 611, que a gente vai estudar
no decorrer aí da aula. Bacana? Então, passei para vocês agora 6 dispositivos importantes, 2 dispositivos da Constituição Federal, 2 súmulas vinculantes, a número 5 e a número 21. Passei 2 súmulas específicas do STJ, que é a 591 e a 592, que papo reto com vocês, você tem que saber desses instrumentos aí, porque tem tudo a ver com o processo administrativo disciplinar. Bacana? Falta mais uma súmula do STJ 611, que nós vamos ver quando chegar no momento do assunto dela para esclarecer, que diz respeito à denúncia anônima. Pode ou não pode? A gente vai ver já já. Ok? Então vamos comigo. Artigo 198, né? Estamos estudando aqui, ó, do processo administrativo disciplinar, bacana, tá? Das disposições gerais. Artigo 198, tá? A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço estadual ou a prática de infração funcional. Então, olha só, a autoridade que tiver ciência de irregularidade. Chegou até ele qualquer tipo de irregularidade. Tá? Inclusive, ele tem um dever funcional de quê? De agir. Tá? Ok. Ou a prática de infração funcional. Então, essa autoridade que teve a ciência, ficou sabendo, o que acontece? Ele é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante meios sumários ou processo administrativo disciplinar. Ok, né? Meios sumários, meios rápidos, né? E mais processo administrativo disciplinar, né? A gente vai estudar os meios sumários e o PAD aqui inteiramente, a sindicância investigativa, o inquérito administrativo também. No prazo de 10 dias. Então é o seguinte, olha que coisa interessante, olha o que o legislador, cara, autoridade, você ficou sabendo, você tem a atribuição de que o estatuto lhe compete o que? Atribuição para, tá? Para o quê? Para instaurar determinado procedimento. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, do nosso querido Rio Grande do Sul, consagrado pela Lei Complementar 10.098 de 94. Eu, professor Luiz Antônio, professor de Estatuto aqui da LA Concursos, também coordenador pedagógico da LA Concursos, convido vocês para adquirirem, para se matricularem na nossa super isolada da Lei 10.098, né? Eu, professor Luiz Antônio, a gente está estudando aqui os 289 artigos da Lei 10.098. O nosso curso é todo ele organizado por títulos, são 8 títulos, e a gente passa por todos os artigos, né? Só tem um capítulozinho pequeno que é da Previdência Social, que eu não sou professor de previdenciário, que a gente dá uma explicação aí, a gente dá uma explicação um pouco genérica para vocês, mas no restante, 99% do estatuto, a gente está trabalhando para vocês aqui, artigo a artigo, nessa nossa playlist do Rio Grande do Sul. Bacana, meus amigos? Então, convido vocês. Professor, quanto custa? Apenas R$60, 60 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo? Menos que R$1 por dia, aliás, né? R$1 por dia, você pode ter certeza aí que R$1 por dia você vai conseguir aí ficar muito competitivo em relação a isso. Professor, eu quero me matricular, então nós temos um link aqui embaixo, você pode clicar nesse link e você vai ser direcionado para fazer sua matrícula no site. Ah, professor, tenho dúvidas, tem um link aqui do nosso WhatsApp, você clica aqui, você vai direto no nosso WhatsApp da empresa aqui da LA Concurso. Bacana, meus amigos, espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá